ao Flamengo que o jogador não vai ficar na equipe, ele vai exercer então o direito de compra, cerca de 15 milhões de euros e mais 3 de bônus, totalizando aí, podendo totalizar 115 milhões de reais. Então os cofres do Flamengo vão ganhar um reforço dessa grana, alguns jogadores agora nessa próxima janela, Bruno. É sempre um alívio, né, Ju? Continua aí com a gente. Preparei para vocês mais um react aí com notícias diárias do nosso Flamengo, então já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Lançando esse corte aqui, tem um primeiro corte, tem da ESPN Brasil, tem o Vene Casagrande do SBT Sport Rio, tem um Band Esportes aí trazendo atualizações desta quinta-feira, após num sufoco o Flamengo se classifica para as oitavas de finais da Copa Conmebol Libertadores. Então já vai deixando aquele like e se inscreva. Tava lá, assim, eu até perguntei ontem isso no Twitter. É loucura dizer que o Rossi é o melhor jogador do Flamengo no ano? A quantidade de partidas decisivas que esse cara já salvou, em momentos decisivos, ele simplesmente ontem evitou o maior vexame do Flamengo nos últimos, sei lá, 5 anos. 6 anos, podemos colocar assim. Que isso? Da história. Da história não, gente, se o Flamengo... Gente, olha só. Da história não. Tá bom. Da história é exagero, mas bota aí. Vocês nunca se deram, agora vão brigar? Seria top 3 de vexame. Gente, é top 3. Top 3 de vexame na história do Flamengo. Expectativa, realidade. Esse grupo... Na boa, nesse grupo do Flamengo, passar em segundo já é uma vergonha. Eu concordo. O Flamengo passou em segundo graças ao Flamengo, porque o que deveria acontecer lá no Equador, aconteceu. O Flamengo não passou em primeiro graças a ele, porque o Flamengo não conseguiu vencer esse time amador do Deportivo Táchira dentro de casa por um placar de 2, 3-0, o que deveria ter sido feito. Ele tá se explicando demais, ele tá com medo do recorte de ontem, Fernanda Maia, tchau! A roupa dela de fogão, viu que linda que ela ficou de fogão? Viu que linda que ela tava de fogão? É o quê? Sabe o que eu ia falar, Vene? Não, sabe o que é pior? Eu ainda tenho que ficar trabalhando até tarde, ouvindo a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, porque isso faz parte do meu trabalho. E ouvir do treinador do Flamengo... Que tá tudo bem? O importante é que passamos de fase. Pô, aí não dá. Pra mim, o discurso, talvez, se a gente for botar na balança, é até pior do que a atuação no Flamengo. Então a sua skin hoje é pistola, Vini? Tá pistola? Não, eu tô aliviado. Tá pistola? Eu sei como é, negócio, aquela pressão até final... o cara lá de baixo tremeu ontem, cara. É mesmo, é? Tremeu. Ele falou assim, eu tô tendo que operar aqui, porque o negócio tá difícil. Rapaz, não, olha só, a gente agradeceu ao Rossi. Léo Pereira, parabéns. Verdade, é verdade. Parabéns, fez o gol da vitória. Tem muito atacante que não faz aquele gol. Lembrando, pra quem não sabe, que o empate... O Flamengo não se classificaria para as oitavas. E se ele vencesse num placar elástico, como era o que você esperava, o Flamengo passaria em primeiro. Um grupo bem equilibrado, assim como estava o do Botafogo. Era um jogo de mata-mata pro Flamengo. Ô, Vene, eu não queria fazer isso. E não fui eu que fiz. A skin do Flamengo na Libertadores. Qual é? Igual você gosta de falar, skin. A skin do Flamengo na Libertadores é testar o torcedor. Muito bem. Não é possível, gente. Ô, Pedrosa, eu não queria. Mas o pessoal da produção separou um corte do Vene. Eu não sei o que é. Pô, calma aí. Cadê? Vocês são maldosos, pô. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Isso é você na hora do jogo. Não, tinha um drone meu lá na casa dele. Eu não conseguia falar, de verdade. De verdade, foi bem tempo. Mas vem cá, o TP geralmente vem uma gracinha, vem alguma alfinetada. Não teve nada, né? Quem escreveu o TP? O Flamengo venceu o Deportivo Táchira no Maracanã e se classificou. Não foi tão inspirado assim? Meu Deus, não é possível. Gente, no sufoco, peraí, não jogando nada. Vai lá chamar você, vai lá. Eu vou chamar? Você que vai chamar, você que vai fazer improvisado. Porque geralmente quem fica com a cabeça quente e vermelha aqui sou eu, agora vai ser o Vene. Vai! Não, vou fazer uma coisa. Ô, Cris, tem como dividir tela, os dois? Enquanto o Pedrosa chama o VT, a gente quer ver o rosto de Vene Casagrande. Pode ser assim? Como que faz a fisionomia de aliviado? Deixa eu tentar fazer assim, aqui. ó.
Cuidado que pode parecer outras coisas, Vini. É Vamos lá. melhor mudar. Depois de ontem agora. pode parecer tudo. Aí, vai, Tá valendo. valendo? No sufoco, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira no Maracanã com direito à defesa milagrosa de Rossi nos minutos finais e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. A partida do Rubro-Negro... Não, eu quero a sua versão. A minha versão, eu vou falar. A partida do Rubro-Negro foi horrorosa, mas mesmo assim, o Flamengo passou. Rodou. Gol Salvador. Aos 20 minutos do segundo tempo, Léo Pereira completou o cruzamento. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Vene acabou, se classificou, Vene Casagrande. Olha só, ontem, durante a semana, você disse... O Flamengo tem a obrigação de vencer bem desse time, que é um time com uma qualidade em outra prateleira do Flamengo. E é. A verdade é que, pelas oportunidades, o Flamengo domina o jogo, mas não consegue. E eles tiveram algumas oportunidades, mas que você vê que chega perto do gol e, meu Deus, ainda bem que era o Deportivo Táchira. Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Na verdade, o que aconteceu com o Flamengo na Skin Libertadores nessa temporada, Vene Casagrande? O que aconteceu ontem no Maracanã é o que vem acontecendo com o Flamengo nessa Libertadores e também nas últimas Libertadores, porque o Flamengo não vem fazendo boas Libertadores. E quando eu falo aqui, Fernandinha, que esse discurso eu não vou comprar, e eu não vou comprar mesmo, a gente brinca, eu sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, mas antes de ser torcedor aqui no SBT, eu sou jornalista. Se eu vier com esse discurso de que o importante é passar, é melhor eu pegar meu diploma, tão sofrido por eu ter conseguido lá na faixa, inclusive, uma baita instituição, é melhor pegar meu diploma e rasgar, porque eu não vou ficar com esse discurso, não vou comprar essa ideia do treinador Felipe Luiz e da diretoria do Flamengo. E quando eu falo diretoria do Flamengo, é porque de fato a diretoria do Flamengo pensa dessa maneira. Antes de entrar ao vivo aqui, eu conversei com pessoas do Flamengo. Tive até, entre aspas, uma DR com uma pessoa do Flamengo sobre isso, porque eles defendendo a tese de que o importante é passar, o time estava muito cansado fisicamente, veio de um jogo chato contra o Palmeiras, independentemente do time que tenha entrado em campo. O adversário ontem, o Deportivo Táchira, e eu falo isso com o maior respeito do mundo, é o pior time em números, inclusive. Eu não vou cravar aqui em atuações, porque eu não vi todos os jogos da Libertadores, mas em números é o pior time da fase de grupos da Libertadores. É um time amador, que veio jogar contra o Flamengo com 6 desfalques. 6 desfalques, mais do que meio time. Então o Flamengo ele tinha a obrigação, sim, de vencer bem. Beleza, supondo que o Flamengo vencesse por um placar de 1 gol de diferença. Mas se tivesse jogado bem, pelo menos, seria mais aceitável. Mas o time não jogou bem, ganhou na base do sacrifício, do sufoco, flertou com a flamengada novamente dentro do Maracanã, flertou e muito, e quando eu falo flertou, conseguiu fazer um gol com o Léo Pereira ali aos 21 minutos do segundo tempo e depois ficou passando sufoco. Dentro de campo, a gente pôde ver um Flamengo totalmente afobado, ansioso, não sabendo lidar com a situação encarada, e toda vez que o Flamengo encara um time como o Deportivo Táchira, que tem aquela postura de botar uma linha de 5 perto da sua área e às vezes até uma linha de 6, o Flamengo não sabe o que fazer, encontra dificuldades. Isso precisa ser um aprendizado para o técnico Felipe Luiz para o decorrer da temporada, porque não vai ser todo time que vai chegar e vai encarar o Flamengo como o Palmeiras encarou, por exemplo. E aí a vida do técnico Felipe Luiz fica muito mais fácil. E ele citou na entrevista coletiva, por exemplo, o Manchester City, que encarou o Crystal Palace. Gente, com todo respeito, não dá pra você comparar o Deportivo Táchira com o Crystal Palace dentro da balança. Respeito o meu Crystal Palace, tá? Não dá pra você comparar. O Crystal Palace é um time muito mais qualificado dentro do futebol inglês que o Deportivo Táchira aqui no futebol sul-americano. E repito, o Deportivo Táchira é um time amador. E ontem o que a gente pôde ver no Maracanã é algo que preocupa demais. Preocupa muito, um time desorganizado, um time ansioso, não sabendo o que fazer com a bola, sabe? E assim, aí muita gente fala assim, mas o Flamengo teve a posse de bola. Não, pega os números finais mostram isso, o Flamengo teve 63% de posse de bola, não foi tanta posse de bola assim. Então nem a posse de bola o Flamengo teve a todo momento. Pelo contrário, a gente pode ver o Deportivo Táchira fazendo pressão no Flamengo. Por exemplo, nos minutos finais do primeiro tempo, nos minutos finais do segundo tempo, o Deportivo Táchira estava mais perto de fazer o gol do que o Flamengo de fazer o gol. Então é uma noite para o técnico Felipe Luiz sentar e refletir. Porque quando joga mal, ele precisa entender isso e ser franco com o torcedor. Eu não falo ser franco com o jornalista, na entrevista coletiva ele conversa com o torcedor. E quando ele senta lá na mesa e diz que o importante era passar,
ele está tirando o torcedor para deboche. Sabe, porque não dá para você ter esse discurso diante de um adversário como esse. Ele falar assim, o aprendizado que fica é que não tem jogo fácil na Libertadores. Não, esse aprendizado ele teve contra o Central Córdoba. Ele já sabia ali 2 vezes. Contra a LDU também, porque ele não jogou tão bem assim. O Flamengo jogou mal. E repito, passar em segundo nesse grupo é feio. É vergonhoso para o Flamengo. E só passou em segundo graças ao próprio Flamengo. Repito o que eu falei na transição. Porque a LDU fez o seu dever de casa, venceu o Central Córdoba. Era só o Flamengo fazer um saldo de gol aqui, que não era nenhum absurdo. Pelo contrário, o Flamengo tem um time muito mais qualificado que o Deportivo Táchira, mesmo com muitos desfalques, mesmo com jogadores cansados. Tanto é que a gente pôde ver, o Flamengo de fato jogou melhor que o Deportivo Táchira, grande parte dos 90 minutos. Mas esse jogando melhor foi muito abaixo do que a gente pode ver do Flamengo. Mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Luiz Araújo, que fez uma boa partida, finalizando 3 vezes, inclusive uma com muito perigo de fora da área. Quero fazer uma menção honrosa ao Alan, que voltou muito bem da sua lesão, inclusive no primeiro tempo ele foi um dos melhores jogadores em campo. O Gerson fez uma boa partida também, não podemos deixar de mencionar isso. O Varela entrando bem como volante. Quero fazer uma crítica ao Arrascaeta, que por uma simulação vai prejudicar o Flamengo, porque ele estava pendurado, levou o cartão amarelo e não joga o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, por uma simulação boba. Não adianta atualmente você fazer simulação. Temos VAR, embora o VAR erre também, mas ele não pode fazer mais isso. na Libertadores. Jogador extremamente experiente. E também quero fazer uma crítica ao Wesley. Ele precisa voltar a jogar futebol. É um jogador que eu gosto bastante. Quando eu critico aqui, porque eu sei, e todos nós sabemos que ele pode entregar muito mais do que ele vem entregando. Há muito tempo ele não faz uma partida muito boa como ele fazia anteriormente. Ô, Lucas Pedrosa, primeiro vamos botar aqui na tela as imagens do Rossi, as defesas do Rossi, que segundo ele mesmo está segurando até bala, o Pedrosa. Você abre o programa dizendo que ele é o grande destaque do Flamengo em 2025. Sim. E ele que foi o herói dessa classificação, ao lado do Léo Pereira, claro que fez o gol, mas foi o herói porque ia ser um enredo que ia dar mais tom de tragédia e você tomar o empate do Deportivo Táchira, que é um time que a gente percebeu ontem que tecnicamente é muito fraco, nos últimos minutos, ô Lucas Pedrosa. Foi uma blitz que eles fizeram ali. Sim. E todos confusos, né? Você via que teve um desespero até do próprio Flamengo. Primeiramente, sobre o Rossi, eu tenho que destacar que não é por conta desse jogo, não é por conta da defesa que ele fez contra o Palmeiras na partida que ele pegou o pênalti. Se você for olhar a temporada inteira do Rossi, ele é um cara importante na construção, coisa que eu já falei aqui. Ele é um cara que tem conseguido ser esse 11º jogador de linha do Flamengo em campo, mas ele também sabe fazer catimba, ele também sabe segurar jogo, ele sai nas bolas aéreas com precisão, além de ser um bom pegador de pênaltis, e aí faz defesas como essa. Essa defesa aí, cara, é pra você colocar num quadro, porque ele consegue, com a ponta do pé, numa finalização cara a cara dentro da pequena área, evitar, como a gente trouxe aqui, a maior tragédia do Flamengo nos últimos anos. Sem dúvida alguma seria isso. Agora, eu vou ser muito honesto com você, Fernando. Já são 45 jogos do comandante à frente do rubro-negro. Pode subir a nossa tela porque a gente vai ver que são apenas 3 derrotas nesse período. Ontem mais uma vitória, mas foi sofrida. Se são 45 jogos, são 45 poesias de Pedro Henrique Torres. Tic-tac. O relógio das noites de Copa tem seu próprio tempo e se ajusta principalmente em decisões. Para um Flamengo que precisava da vitória de qualquer maneira sobre o Deportivo Táchira, ele acelerou, girou como nunca e fez a ansiedade ser palpável no Maracanã abarrotado e badalado. Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior, João Gomes, convidados ilustres para um imaginado baile, mas inocente a quem acredita ser festa a vida do Flamengo na Libertadores. É relação de amor e ódio que vem de longe, capaz de maiores glórias e de inomináveis vexames. O time flertava com mais um. Em casa, travado, não conseguia agredir um adversário que só tinha conhecido derrotas. E o relógio da angústia disparou quando a LDU abriu o placar sobre o Central Córdoba em Quito. Por mais de 1 hora... Sofreu até o último minuto, hein, Jufo? É isso, Bruno. Até o último minuto, os mais de 60, um pouco mais ali de 66 mil torcedores que estavam no Maracanã
na noite de ontem fizeram um teste para cardíaco nessa vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Deportivo Táchira. Como disse o Pedro muito bem no VT dele, o último colocado do grupo com 0 pontos, estava ali quase que a passeio, pensando mais no campeonato venezuelano, aprontou para cima do Flamengo, deu dificuldade para o tricampeão da América, mas o Léo Pereira conseguiu fazer um gol que deu a vaga ao Flamengo na próxima fase, e o Rossi garantiu ali no final com aquelas bolas aéreas perigosas do Táchira e também aquela defesa cara a cara com o atacante da equipe da Venezuela. Classificação vista com muito alívio aqui no Rio de Janeiro, apesar de mais uma vez não ter conseguido a primeira colocação do grupo. É o 3º ano consecutivo que o Flamengo, maior investimento do Brasil, o elenco mais caro, não consegue simplesmente passar em primeiro no grupo, enquanto vê rivais como o Palmeiras, o River Plate, sempre garantindo a primeira colocação com até certa folga. O Flamengo não consegue ter essa vida mais tranquila na Libertadores, mas o torcedor aqui no Rio de Janeiro tenta pelo menos pensar que a equipe evitou mais um Maracanã, só evitou mais um León, evitou mais um São Lourenço e conseguiu passar de fase, pensar na próxima fase, que é só depois do Mundial, tem um tempo aí para dar uma respirada, ainda tentar não pensar que o Arrascaeta está suspenso com 3 cartões, então também não vai atuar nessa primeira partida das oitavas de final, pensar mais no sorteio, viajar para o Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos. A equipe viaja no dia 11 de junho, pensar nessa janela em quem reforçar. O José Boto já vem preparando esse elenco para a competição, tanto mundial quanto para o restante da temporada, e aí 3 reforços podem chegar. Quem saiu já é o Carlos Alcaraz, que está emprestado ao Everton, né? A equipe inglesa, segundo a mídia europeia, já comunicou oficialmente ao Flamengo que o jogador não vai ficar na equipe, ele vai exercer então o direito de compra. O Carlos Alcaraz vai deixar o Flamengo por ali cerca de 15 milhões de euros e mais 3 de bônus, totalizando aí, podendo totalizar 115 milhões de reais. Então, os cofres do Flamengo vão ganhar um reforço dessa grana para poder, quem sabe, contratar alguns jogadores agora nessa próxima janela, Bruno. É sempre um alívio, né, Ju? Continua aí com a gente, tá? Porque estamos colocando na tela, desenhando aquilo que você trouxe de informação. Como nas últimas 3 temporadas, o Flamengo avançou na fase de grupos, mas na segunda posição. Ô, Jailson, o que chama mais atenção? O Flamengo não conseguir se impor e ser o primeiro na fase de grupos? Ou o sufoco todo do jogo de ontem contra o Deportivo Táchira? O Flamengo não conseguiu se impor e ser o primeiro do grupo nos últimos anos, porque os grupos não eram difíceis. Os grupos, teve aquele grupo, é porque eu sou ruim de memória pra caramba, mas teve o grupo do Alcas lá, 2023. Que era a primeira, né, 2023, isso, né? Que o Alcas e o Flamengo conseguiu perder, né? O Flamengo conseguiu Pereira ali. Com o Vitor Pereira ali até culminou depois na posterior demissão, né, do próprio Vitor Pereira. Mas o sufoco de ontem, assim, classificou, né? Só que a primeira fase da Libertadores pro Flamengo é completamente diferente das outras competições que a equipe, né, disputou nessa temporada agora, porque a Libertadores em si, que é a régua mais alta, né, mesmo que os adversários não fossem, por exemplo, tão complicados como a gente vê no Campeonato Brasileiro, em determinado... Assim, nos últimos anos, a primeira fase o Campeonato Brasileiro tem sido mais difícil, né, do que a primeira fase da Libertadores. Por isso que a gente até está vendo muitos times brasileiros poupando jogadores em determinado momento da própria Libertadores. Só que, assim, vendo... Pelo menos classificou da forma que foi. Mas correu risco. Mas correu muito risco. Não era para ter corrido esse Correu risco. muito risco. E, assim, zerar, o que eu penso, assim, é zerar o que foi a fase de grupos da Libertadores e ver como vai ser assim, o mata-mata. Porque aí, na teoria, e eu tô falando na teoria aqui, né? Não vai pegar times que vão ficar tão atrás. Porque, como é questão de mata-mata, provavelmente os times vão sair um pouco mais. E aí, o Flamengo, na teoria, pode ter um pouco mais de espaço, porque quando o time vem retrancado, esse time tá tendo muito problema para furar as linhas adversárias. Porque você ter problema em um jogo é do jogo, jogos, né, Mário? Normal, aconteceu em um jogo você ter essa dificuldade. Agora, é isso, né? Em 6 jogos, até o último minuto, o Flamengo não ter a classificação garantida, chama a atenção e chama a atenção de maneira negativa. Pois é, você perder do Central Córdoba em casa e depois só empatar 1-1 fora de casa. Eu acho que dá para excluir dessa análise talvez o jogo em casa contra a LDU.
né, em que o Flamengo abre muito cedo 1-0, depois faz 2-0, a LDU sequer consegue finalizar a gol e também se comportou dessa forma fechada, mas o Flamengo conseguiu, de fato, criar um resultado que permitisse não entrar nessa rotação do nervosismo, né, como entrou ontem. É curioso porque, assim, o Felipe Luiz ontem ele fala mais uma vez, né, sobre essa linha baixa do Táchira, como é difícil enfrentar adversário assim, que o Flamengo, que trabalha muito o seu jogo por dentro e teve uma noite muito ruim do Arrascaeta, inclusive recebendo um cartão amarelo ali por tentar cavar um pênalti, enfim, acho que ele estava bem fora do tom mesmo da partida. O Táchira, ele se comportou dessa mesma maneira, foi os 2 jogos em que ele mais baixou a linha nessa Libertadores, que foi contra o Flamengo, normal, né, o adversário mais forte do grupo. Mas dentro de casa o Táchira se comportou assim também. Dentro de casa o Táchira baixou as linhas. Quase todo mundo vai baixar contra o Flamengo. Exatamente, mas assim, contra os outros adversários, o Táchira até saiu mais. Por isso perdeu tanto também, porque se expôs, enfim, contra o Flamengo não. Ele baixou as linhas desde o primeiro confronto, dentro de casa. Então, o Felipe Luiz não foi pego de surpresa, assim como os jogadores também não foram pegos de surpresa. Acho que é um comportamento completamente natural do adversário que vai enfrentar uma equipe como o Flamengo, mas eu acho que essa resposta, ela demora a acontecer, né, para uma equipe que tem tanta qualidade no individual e no coletivo. Eu acho que o Maracanã também vai transbordando esse sentimento do nervosismo, de que a equipe tem que produzir mais, tem que encontrar alternativas. É um investimento e um trabalho, porque o Felipe Luiz é muito bom no que ele faz, e os jogadores também têm uma qualidade quase que incomparável ali, que praticamente não te permite não encontrar alternativas. Uhum. Então, assim, a exigência, ela condiz, né, com o investimento, com a qualidade, enfim. Então, eu acho que dá pra gente destacar muito o que é o calendário. Acho que quando o Felipe Luiz ele fala de um jogo desgastante contra o Palmeiras, isso é um fato. A gente já viu praticamente esse mesmo Flamengo ser vítima de um jogo físico que para ele pega muito. Então, a gente já viu um Arrascaeta passar por isso, a gente já viu um Gerson passar por isso, a gente já viu alguns jogadores ali pontualmente, de fato, um jogo que exige muito fisicamente, eles não conseguirem pôr esse ritmo que acho que entra até numa avaliação perigosa do relaxamento. Né? Então, assim, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. É importante a vitória, a classificação, pode ser talvez ali uma avaliação de por que o Flamengo nos últimos anos tem ficado só com esse segundo lugar. Agora tem que ter um outro campeonato a partir do mata-mata. O Felipe, o Jufo está aqui com a gente, né? O Felipe chegou a falar na entrevista que ele está até orgulhoso de como o time conseguiu a vitória, né? E ele destacou que a Mari estava falando, não é, Jufo, dessa questão do calendário, mas ouvimos na arquibancada as vaias. As vaias, o Jufo, foram só no intervalo ou no final do jogo também? Vaias no intervalo, inclusive o goleiro Rossi deu uma discutida com alguns torcedores pedindo mais apoio ao invés de vaia naquele momento do jogo, que estava 0-0, também uma partida complicada, o Flamengo não jogando bem. E também vaias no final do jogo, apesar da classificação da vitória. Uma parte da torcida menor, não vou dizer metade a metade, mas uma parte da torcida cantou para apoiar, mostrar que estava feliz com a classificação. Mas grande parte, eu diria ali 70%, 80%, vaiou a equipe após o jogo, mesmo ganhando por 1-0 e conseguindo a classificação. Na entrevista coletiva depois, o Felipe Luiz classificou a vitória como herói. Como a gente viu aí, na ESPN saiu o corte, né? Flamengo vai no mercado da bola contratar, vai usar o dinheiro da venda aí de Alcaraz, o clube já definiu em inglês aí que vai ficar com o Carlos Alcaraz 115 milhões de reais. O Flamengo também pretende mais 150 milhões aí em contratações. Boa notícia para o Mengão, que Jorginho chega na próxima semana no Flamengo aí, visando já o Mundial. E o Flamengo também busca reforço para o lugar de Everton Cebolinha, que deve estar de saída do Mengão na próxima janela de transferência. O Flamengo está buscando a contratação de Pedro, ex-Corinthians. O jogador está no Zenit, o jovem aí de apenas 18 anos de idade, está no Zenit, que custaria em torno de 15 milhões de reais aí. Completou o jornalista que está ligado nesse assunto de Pedro, se chama Fabrício Lopes, que trouxe essa informação exclusiva aí, que o Mengão está atrás aí deste jovem Pedro,
de apenas 18 anos de idade, jogador criado na divisão de base do Corinthians. E Jorginho chega na próxima semana, já avisando aí para o Mundial de Clubes. Outra notícia também que o Mengão está atrás aí de um reserva, como a gente já sabe, de Arrascaeta. Então o Flamengo pretende contratar no mínimo aí 3 reforços para o Super Mundial e também para o final da temporada. Mas ficamos aqui, nação, esse foi nosso corte. Quero que vocês deixem aí nos comentários aí falando aí sobre a classificação do Mengão, o que vocês acharam aí. Foi no sufoco, foi na raça, foi no sofrimento aí. A gente esperava que seria um jogo mais fácil, mas no decorrer do jogo a gente viu aí que o Deportivo Táchira aí estava com 11 atletas, 11 jogadores aí atrás da linha da bola, e o Flamengo não conseguia aí encaixar, né, triangulações. Tava um time muito apático. No segundo tempo deu uma melhorada, fez o primeiro gol, a gente achou que ia fazer mais gols, que ia para cima, mas o time recuou e deu chances claras. E se não fosse Rossi que salvasse aí o Mengão, a coisa estava feia aí para o Flamengo. O Flamengo estaria eliminado da Copa Conmebol Libertadores.